Depois da gente aprender a desenhar elementos com um ponto de fuga, dois pontos de fuga, agora chegou o momento de desenhar com 3 pontos de fuga. Isso mesmo, pode parecer um pouco confuso, mas calma, vamos simplificar isso o máximo possível. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo a MiniArcs. Começando aqui então, vamos fazer a perspectiva com 3 pontos de fuga. Ela é um pouquinho diferente porque a gente vai usar um ponto longe da linha do horizonte. Porque sempre a gente fazia o quê? A linha do horizonte e 2 pontos, ou um ponto, se fosse um ponto de fuga, em cima da linha do horizonte. Só que a gente vai usar um ponto um pouco distante, podemos falar assim. Vou fazer aqui 2 exemplos para a gente ter uma questão mais de prática mesmo. E vamos fazer assim, primeiro aqui, eu vou pegar um canetão mais azul, para a gente marcar certinho, não confundir os pontos. Um em cada ponta e vamos fazer um aqui, bem embaixo. Diferente do que a gente fazia um risco no 2 pontos de fuga, ou uma face inteira no ponto de fuga, aqui a gente vai fazer simplesmente um ponto. Ligar esse ponto a todos os pontos de fuga, né? O 1, 2 e o terceiro aqui embaixo. E aqui a gente tem essas 3 linhas. Fazendo nosso passo a passo, vamos fazer o que? Ligar a profundidade aos outros pontos de fuga. Então percebe que você criou ali mais 2 pontos e ligou novamente esses 2 pontos aos 3 pontos de fuga. Bem o passo a passo que a gente já fez no vídeo passado dos 2 pontos de fuga, só que agora a gente coloca um terceiro. Para finalizar, como a gente também já fez antes, vamos fazer um final desse sólido nosso, que vai ser o piso desse prédio que a gente está fazendo aí. Com isso, a gente tem esse sólido aqui, ó, finalizado, sempre ligando aos 3 pontos de fuga, sempre. Aqui seria uma exemplificação de como ficaria a rua desse prédio, de uma forma bem simples, e seria uma vista olhando bem de cima, como se estivesse sobrevoando um prédio, e ali você vê o terraço do prédio e lá embaixo a base do prédio. Porque quando você está bem alto em cima de um prédio, dá a impressão que a parte de baixo é bem fininha. É igual dar um exemplo, se você está andando num prédio, na rua, e você olha para cima num prédio, não parece que o prédio lá no topo, um prédio bem alto, é mais fino? Só que na verdade tem o mesmo tamanho. Isso é a deformação da perspectiva de 3 pontos de fuga. Fazendo aqui mais um exemplo, só que agora colocando um terceiro ponto lá em cima. Vocês vão perceber que na realidade é a mesma forma, só que vamos dar uma técnica um pouquinho diferente, né? Mas assim, quando a gente for fazer de fato nosso exercício prático, que você acompanha o canal sabe que todo final de vídeo a gente faz uma prática do que foi aprendido de fato, né? Vocês vão perceber que tem outras formas também de usar os 3 pontos de fuga. Como também 2 pontos de fuga, 1 ponto de fuga, são vários jeitos de fazer, né? A gente vai vendo qual que é a forma melhor. Perceba que ficou bem parecido, a gente virar aqui, ó, exatamente o outro lado. E vamos fazer agora um exercício prático, que vai ser o quê? Vamos fazer aí nossa linha do horizonte, como sempre temos que fazer. E vamos fazer ali a disposição dos nossos 3 pontos de fuga. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Vai ser um em cada lado da linha do horizonte e um vai ser lá em cima, só que a gente vai começar a fazer de fato o nosso prédio, nossa construção, abaixo da linha do horizonte e não em cima ou acima dela. Perceba, aqui eu fiz o pontinho e vamos fazer o seguinte passo a passo. Vamos jogar uma linha lá do ponto de fuga 2, que é o esquerdo, lá no ponto de fuga 1, que é o direito, e vamos subir lá no ponto de fuga 3 para fazer bem a parte da esquina do nosso sólido. Com essas 3 linhas feitas, a gente vai fazer o que? A profundidade desse sólido, pegando ali a parte de baixo e levando lá no nosso ponto de fuga 3, superior. Com isso feito, agora a gente tem que achar o final desse nosso sólido, que seria o que? O topo aí do nosso prédio, nesse exemplo em específico. Jogamos ali para os 2 pontos de fuga, porque naquele ponto ali que a gente criou, o terceiro ponto de fuga já está feito, né? Então vamos jogar só para o 1 e para o 2. Com essa parte aqui, podemos colocar 2 prédios no entorno desse nosso primeiro sólido, que vai ser ali, ó, um menorzinho. Perceba como fica um pouco mais simples de a gente desenhar isso quando a gente já entendeu 1 e 2 pontos de fuga. Por isso eu falo para vocês, qualquer dúvida que tiver, clique aqui no card acima, que a gente tem ali nosso vídeo de 1 ponto de fuga e também de 2 pontos de fuga. E também aproveitando esse momento, falando que se você gosta de desenho arquitetônico, dessas dicas, desses vídeos de como desenhar arquitetura, poxa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, mandar para aquele amigo teu que gosta de desenhar também,
mas sempre fica um pouco de dúvida? Então, aqui é o lugar certo. Terminando aqui passar alguns detalhes da nossa última construção, que é a do cantinho direito. Com essa base do rascunho feita, agora a gente pode de fato pegar nossa caneta nanquim ou alguma caneta normal e fazer os detalhes um pouco mais marcados, como antena, parte da janela, um pouquinho de espessura de paredes, entradas, vidros. Então isso a gente pode ir estudando aos poucos agora. Fazer ali a parte do topo do prédio, bem parecido com o Empire State Building. Tem a partezinha que vai afunilando ali, né? Então, fazendo isso aqui também, olha, uma antena. Perceba que é isso, você está ali andando na rua, olhou para cima, o prédio está bem deformado porque ele é alto, então tem essa confusão da questão da perspectiva, tem a deformação. Então ali, ó, vamos fazendo um pouquinho da espessura da parede, a parte ali, ó, do piso. Replicando um pouquinho no lado esquerdo, já que é um prédio, supor que é um prédio simétrico, então os dois lados são iguais. Agora acelerando bastante para as janelinhas, vamos fazer de uma forma horizontal, seguindo a lógica ali do ponto de fuga. Digo isso porque as janelinhas de baixo vão estar mais voltadas para cima e as de cima mais voltadas para baixo. Fazendo ali os detalhes da nossa construção do lado esquerdo, fazendo um telhadinho um pouquinho mais avançado para fora, algumas espessuras diferentes. Para a construção do lado direito, fazer uma casinha bem simplesinha mesmo, daquelas com telhadinho de 2 águas. Bem simples, bem fora do contexto da cidade ali, mas também para fazer um exemplo diferente de 3 pontos de fuga para vocês. Finalizar aqui, vamos fazer um luz e sombra, seguindo as dicas do nosso vídeo de luz e sombra, só clicando aqui no card de cima. De uma maneira bem simples, é assim que se faz um elemento com 3 pontos de fuga. Não é tão usual em si no uso da arquitetura, mas pode ser usado para várias formas de representação. Espero mesmo que tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, até o próximo vídeo, tchau tchau!